A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de irmos para o vídeo, eu tenho um aviso muito rápido para entregar para você, que é aqui de Parnaíba, tá bom? Nos dias 13, 14 e 15 de novembro vai estar acontecendo o primeiro pré-congresso de jovens realizado pela União de Mocidade das Assembleias de Deus em Parnaíba. Então você não pode perder um evento abençoado para a honra e glória do nosso Senhor. E para enriquecer esse grande evento, a Almadep está vestindo os jovens aqui de Parnaíba com a camisa do nosso pré-congresso, que contém o tema da nossa festa: o vento sopra entre nós. Para você estar adquirindo essa camisa é muito simples, basta você entrar em contato com o líder de mocidade da sua congregação e ele vai estar ali passando as informações direitinho, entre elas preço, vai estar pegando o seu tamanho de camisa, vai estar anotando o seu nome e já vai estar fazendo a encomenda da sua camisa para que no dia do congresso você apareça vestido padronizado como todos os jovens que vão estar lá adorando a Deus, juntamente comigo e com a demais equipe da Almadep. Então não perca seu tempo e adquira já a sua camisa, tá bom? Para você que não é aqui de Parnaíba, mas se interessou pela camisa, achou ela bonita, achou ela interessante e gostaria de estar adquirindo ela, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, tá bom? Eu vou estar lhe ajudando a estar adquirindo a sua camisa. Você pode estar encontrando as minhas redes sociais aqui na descrição ou então no final desse vídeo. Deus os abençoe, vamos ao vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jonatas Gama e esse é o Bíblia vs Bíblia. Amados, no vídeo de hoje eu tenho uma palavra muito importante vinda de Deus para trazer para vocês. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito forte, muito importante para falar para vocês através desta palavra, que é a palavra dele. Então eu gostaria que você aí em casa abrisse comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo é o de número 2, versículo é o de número 2. Para você que não está com a Bíblia em mãos ou então uma Bíblia em um local fácil aí para você poder pegar, eu vou estar disponibilizando aí no vídeo o versículo que eu vou estar lendo para que você possa estar acompanhando juntamente comigo este versículo. Diz assim a palavra do Senhor: E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Meus amados, na mensagem de hoje eu quero falar sobre algo que muitas vezes a gente lendo esse texto passa despercebido por nós. O capítulo de número 1 do livro do profeta Ezequiel vai nos falar, o profeta nos narra uma visão que ele estava tendo da parte de Deus. Deus estava dando a visão para o profeta Ezequiel e ele começa a tentar descrever para nós como era aquela visão. E ele começa a narrar, a citar elementos daquela visão. Em certo ponto da visão, o profeta Ezequiel se depara com a glória de Deus. Ele se depara com a presença de Deus, com a glória de Deus. E a glória de Deus, segundo o profeta, era tão grande, era tão magnífica, era enorme, que ele não conseguia ficar de pé. Ele não conseguia se manter sobre os seus próprios pés diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. O profeta Ezequiel não conseguiu ficar sobre os seus próprios pés. E o versículo de número 1 do capítulo de número 2 diz que Deus falou com ele da seguinte maneira: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. Então, quando Deus disse para o profeta Ezequiel se colocar de pé, o profeta Ezequiel nos narra dizendo que não conseguia. Ele não conseguia se colocar de pé diante da presença de Deus, porque ele era pecador, porque ele era homem, porque a glória de Deus era tamanha, enorme, a ponto de que o profeta não conseguia se colocar de pé. E aí é onde entra um trechinho muito interessante, que foi o que nós damos aqui no começo, que é o versículo de número 2, que diz que o Espírito entrou no profeta e foi o Espírito que ajudou o profeta a se colocar de pé. O que eu quero perguntar para você aqui hoje é: o que te mantém de pé na presença do teu Deus? Nós vimos aqui que a única coisa que pode nos manter de pé na presença do nosso Deus é o Espírito Santo do nosso Senhor. É o Espírito de Deus que nos dá força para ficarmos sobre os nossos próprios pés na presença do nosso Deus. E o que é que tem te dado força para ficar na presença do teu Deus? Nós estamos vivendo em uma época, em um meio, em que as pessoas são atraídas à presença de Deus por vários motivos. Quer seja por interesses próprios, quer seja por bens pessoais, enfim, por diversos motivos as pessoas estão sendo atraídas a Deus. E muitas vezes, sendo atraídas pelos motivos errados, elas acabam se firmando em coisas erradas. Por exemplo, é muito comum
jovens da minha idade, os jovens dentro da igreja, acabarem indo mais para a igreja por conta das amizades que lá estão. Acabarem indo para a igreja porque o amigo A foi, porque o amigo B foi, ou porque o amigo C foi, ou porque eles estão indo juntos. É muito comum os jovens acabarem indo para a igreja por conta das amizades, por conta do círculo de amizades que eles têm ali. E isso é um perigo, é um risco muito grande, porque o que está firmando aquele jovem dentro da igreja não é Jesus, não é o Espírito Santo, mas sim as amizades. E nós não podemos nos manter firmes em amizades. Nós não podemos nos manter firmes em nada que não seja o nosso Deus, que não seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque se em algum momento essas nossas amizades se desviarem do caminho do nosso Senhor, no que nós estaremos firmados? Muitos jovens às vezes saem da igreja porque os seus amigos, que um dia foram servos de Deus, hoje estão fora da igreja. Isto é resultado de um jovem que não está firmado em Deus, de um jovem cujo que mantém ele de pé na presença de Deus não é o Espírito Santo. Então o que eu quero dizer para você neste momento é: busque o Espírito Santo de Deus. Busque ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Busque uma vida de intimidade com o seu Deus, para que aquilo que lhe mantenha de pé na presença do seu Deus seja o Espírito dele, e não as demais coisas deste mundo. Não as coisas seculares, não os bens pessoais, os bens materiais, não. Busque o Espírito Santo do seu Deus, para que quando a dificuldade vier, aquilo que lhe mantenha de pé seja o seu Deus, seja o Espírito do seu Deus, seja o seu Salvador, e não qualquer coisinha passageira. Então que nós possamos estar vigiando a partir dessa mensagem, parando para analisar o que nós estamos fazendo, parando para analisar os nossos passos e analisando com cuidado se nós estamos realmente de pé na presença de Deus, porque o Espírito dele habita em nós, ou por conta do ciclo de amizades, ou de interesses próprios, ou do que quer que seja aquilo que esteja me trazendo para a presença de Deus. É importante nós termos isso em mente, porque só poderemos ir para o céu de glória se o Espírito de Deus habitar em nós, se nós estivermos firmes na palavra dele, se nós o confessarmos como único e suficiente Salvador. Fora isso, nós não poderemos estar indo ver o nosso Salvador no céu de glória. Nós não poderemos estar indo morar com ele no céu de glória. Então vigia, crente, preste muita atenção. É o Espírito de Deus que está te mantendo de pé na presença dele ou é outra coisa? Meus amados, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que Deus tenha falado através da palavra dele com vocês, tá bom? E comenta aí nos comentários, coloca aí pra mim, interage comigo aí. Você tinha percebido isso nesse capítulo e nesse versículo do livro do profeta Ezequiel? Você tinha visto isso e tinha analisado direitinho? Você percebeu que a Bíblia fala sobre isso também? Comenta aí, fala aí pra mim, que eu vou estar interagindo e respondendo todo mundo que vai estar comentando aqui embaixo, tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo, vai estar nos ajudando demais no crescimento do canal. Que Deus vos abençoe desde hoje e para todo sempre. E vejo vocês na próxima terça-feira. A paz do Senhor a todos.